Como se livrar da doença e ganhar a verdadeira felicidade. Irmãos, irmãs, olá a todos. Sou o irmão Mauri, sou de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, no Brasil. Sou missionário e estou muito feliz em conhecer todos desta forma. Hoje eu quero compartilhar com vocês como os cristãos devem praticar quando estão doentes, para entender a vontade de Deus. Como diz o ditado, o céu é imprevisível e as pessoas têm o capricho da sorte. Vivendo neste mundo, as doenças sempre vêm até nós. Quando não temos consciência, afetam a nossa vida e nos faz sentir sofrimento. E então, a nossa felicidade sumiu. Com a maioria dos padrões de vida, os tipos de doença também aumentaram. No passado, as doenças visavam principalmente as doenças fisiológicas, mas as doenças atuais são doenças psicológicas e fisiológicas. Algumas doenças têm um impacto enorme em nossas vidas e trabalho. Às vezes, devastador. Muitas pessoas estão sofrendo com doenças e todos querem encontrar uma solução para a doença e se livrar da dor. Então, de onde realmente vem a doença e a dor? Vamos ver uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso que diz: qual é a fonte do sofrimento vitalício? Desde o nascimento à morte, doenças e velhice que os humanos suportam. O que faz as pessoas terem essas coisas? Os humanos não as tinham quando foram inicialmente criados, certo? De onde então vieram essas coisas? Elas vieram a existir depois que os humanos foram tentados por Satanás e a carne deles se tornou degenerada. A dor da carne humana, suas aflições, seu vazio, bem como os assuntos extremamente miseráveis do mundo do homem, só vieram quando Satanás corrompeu a humanidade. Quando os humanos foram corrompidos por Satanás, ele começou a atormentá-los. Como resultado, eles se tornaram cada vez mais degenerados, as doenças da humanidade se tornaram cada vez mais agudas, seu sofrimento se tornou cada vez mais severo. Portanto, esse sofrimento foi trazido sobre os humanos por Satanás e só ocorreu depois que eles foram corrompidos por Satanás e se tornaram degenerados. Como sabemos, no princípio, Adão e Eva ouviram as palavras de Deus e obedeceram. Eles viveram no jardim do Éden sob o cuidado e a proteção de Deus, sem qualquer problema. Eles não conheciam doença ou morte, muito menos aflição ou preocupações. Mais tarde, Adão e Eva foram seduzidos por Satanás e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus os proibira de comer. Assim, eles evitaram, e oficialmente traíram a Deus, perdendo o cuidado e a proteção dele e sucumbiram ao domínio de Satanás. Portanto, doenças, preocupações, vazio, morte, entre outras coisas, caíram sobre a humanidade. Por milhares de anos, Satanás usou as heresias e as falácias de pessoas famosas
e grandes para enganar e corromper o homem. Por exemplo, o ateísmo, o materialismo, não é mesmo? O evolucionismo. E lutar contra o céu é muito divertido. Lutar contra a terra é muito divertido. O destino de uma pessoa está em suas próprias mãos, e etc. Depois que somos envenenados e influenciados por essas heresias e falácias, nós negamos a existência e a soberania de Deus. Não acreditamos mais que é Ele quem nos sustenta e nos provê. E não cremos mais que Ele governa cada um dos nossos destinos. Em vez disso, confiamos nas falácias, heresias de Satanás, em suas filosofias, oficinas de Satanás, para viver. Nós buscamos dinheiro, nos apegamos à vaidade e prosseguimos, perseguimos a fama, fortuna, status, e a fim de obter um nível mais alto de prazer material. Gastamos todo o nosso pensamento, agitamos nosso cérebro, nos apressamos e trabalhamos muito, nos apegamos a qualquer preço para ganhar dinheiro, mas no final estamos com muita doença, mesmo que custe a nossa própria vida. As pessoas estão desesperadas e sem esperança, no sofrimento de várias doenças. Embora muitas pessoas ganhem muito dinheiro, até mesmo riqueza, mas estão em estado terminal e o dinheiro não pode salvar suas vidas. Sem Deus, as pessoas vivem apenas na dor e na luta. Como a palavra de Deus diz, a humanidade que abandonou o supremo, o suprimento de vida do Todo-Poderoso, não sabe por que existe. Contudo, teme a morte. Não há o apoio nem ajuda, mas a humanidade continua relutante em fechar os olhos, desafiando tudo, arrastando uma existência ignóbil neste mundo sem corpos que não tem consciência das almas. Você vive assim, sem esperança. Ele existe desta forma, sem nenhum objetivo. Apenas existe o santo da lenda que virá para salvar aqueles que gemem em sofrimento e anseiam desesperadamente por sua chegada. Essa crença não pode ser alcançada até agora, mas pessoas que permanecem inconscientes, no entanto, elas ainda anseiam por isso. Meu irmão e minha irmã, como devemos tratar quando nos deparamos com a doença e o sofrimento? Como experimentamos? Está de acordo com a vontade de Deus? Na verdade, a mentalidade do homem é muito importante quando estão doentes. Há muitas pessoas que vociferam contra o céu e contra o homem igualmente, quando estão doentes. Não conseguem resolver com muitos métodos. Estão tristes todos os dias, o que agrava a doença de forma invisível e não traz nenhum benefício para o corpo. E por isso que muitas pessoas também tomam remédio e fazem tratamento. Mas a condição ainda não pode ser avaliada. O mesmo a doença que é fácil de tratar. É porque não podemos tratar corretamente. Isso torna a doença mais grave e causa um grande fardo em nossos corações. Então, como uma pessoa que acredita em Deus,
Como deve ser a doença? As palavras de Deus dizem: "E farei passar por esta terceira parte, pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei." Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Através das palavras de Deus, nós entendemos que, durante o processo de nossa salvação por Deus, Ele arranja todos os tipos de situações para nos provar e nos refinar. Assim, expor e purificar o nosso caráter corrupto e as adulterações em nossa fé. Ao mesmo tempo, Ele organiza situações para aperfeiçoar a nossa fé, o amor por Ele. A doença é uma maneira pelo qual Deus nos refina, e quando a experimentamos, devemos manter a nossa fé em Deus. Que a nossa doença melhore ou não, não devemos fazer exigências irracionais a Deus, mas devemos continuar agindo como um ser criado, nos submeter às orquestrações e os arranjos de Deus e dar testemunho dele. Como está registrado na Bíblia, por exemplo, Jó seguiu o caminho de Deus. Ele temeu a Deus e evitou o mal. Deus ficou muito feliz com a fé de Jó e o chamou de homem perfeito aos seus olhos. Satanás, porém, não estava convencido e queria que Jó negasse e traísse a Deus. Por isso, ele tentou Jó muitas vezes e fez com que o seu corpo explodisse em feridas dolorosas, da cabeça aos pés. Embora Jó estivesse com muita dor, ele nunca culpava a Deus e dizia coisas tão racionais quanto: recebemos de Deus o bem e não recebemos o mal? Jó capítulo 2, versículo 10. E finalmente, permaneceu firme em seu testemunho de Deus. Quando passou por essa provação, Jó conseguiu evitar falar de forma pecaminosa, porque em sua vida cotidiana ele apreciava internamente todas as coisas que Deus criou, sua soberania, onipotência, bem como seu amor de Deus pelo homem. Ele sabia muito bem que era apenas um ser criado que deveria se submeter às orquestrações de Deus. Embora seu corpo o fizesse sofrer um tormento incrível, ele sempre temia a Deus e era capaz de aceitar e obedecer do fundo do seu coração o que estava acontecendo com ele. Ele não estava limitado por sua doença e, no final das contas, Satanás fugiu de vergonha. Podemos ver pelas tribulações de Jó, Satanás quer usar a doença para destruir a nossa fé em Deus, para nos fazer culpar, trair e abandonar a Deus. No entanto, a sabedoria de Deus é exercida com base nos esquemas fraudulentos de Satanás. E, através da doença, ele aperfeiçoa a nossa fé nele. Nós acreditamos que nosso destino está nas mãos de Deus e que ele decide quando nascemos, quando morremos e que doença vamos ter. Escolher confiar tudo a Deus e submeter-se às suas orquestrações dele é a melhor escolha que podemos fazer. Deus Todo-Poderoso, o cabeça de todas as coisas, excede o seu poder real do seu trono. Ele governa o universo e todas as coisas, e ele está no ato de nos guiar por toda a terra. A cada momento devemos estar próximo dele e
comparecer diante dele em silêncio, sem jamais perder um único momento, com lições de aprender a cada momento. Tudo, desde o ambiente à nossa volta até as pessoas, assuntos, coisas, existem todos pela permissão de seu trono. De forma alguma, permita que queixas surjam em seu coração. Caso contrário, Deus não lhe concederá a sua graça. Quando ocorre uma doença, isso se deve ao amor de Deus. E certamente sua bondosa intenção estão abrigadas nela. Embora o seu corpo possa passar por um pouco de sofrimento, não se entregue a nenhuma ideia de Satanás. Louve a Deus em meio à enfermidade e desfrute também de Deus em meio ao seu louvor. Não desanime diante da enfermidade. Continue buscando de novo e nunca desista. E Deus iluminará você com sua luz, como era a fé de Jó. Deus Todo-Poderoso é um médico onipotente. Permanecer em enfermidade e estar doente, mas permanecer no espírito é estar de bem enquanto você tiver um sopro de vida. Deus não o deixará morrer. Meu irmão, minha irmã, agora entendemos que quando a doença vem, devemos obedecer às orquestrações e os arranjos de Deus. Permitir que a obra de Deus, com fé nele, experimentar a obra de Deus com fé nele e colocar nossa vida e morte em suas mãos, nas mãos de Deus. Desta forma, não seremos mais restringidos pela doença, mas ainda permaneceremos na posição de um ser criado e adoraremos a Deus. Continuaremos nos aproximar de Deus. Não importa se Deus tira a nossa doença ou não, podemos enfrentá-la em paz. Fazemos o nosso testemunho. Fazemos o nosso testemunho diante de Deus. Assim, estaremos firmes em paz em nossos corações. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, era isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Até a próxima.